Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do Medcoff. Meu nome é Iago e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as emergências hiperglicêmicas, tá? Vocês já tiveram aí brilhantes aulas sobre o tema de diabetes com os professores de endócrino e hoje ficou a missão aqui para mim para a gente conversar um pouquinho sobre as emergências hiperglicêmicas, né? Basicamente para a gente conversar sobre cetoacidose e estado hiperosmolar hiperglicêmico, tá certo? Então, qual que vai ser o objetivo aqui da aula? Vai ser principalmente compreender o que é a cetoacidose e o estado hiperosmolar, quais os fatores de risco, os sintomas, o diagnóstico e o tratamento principalmente dessas condições, tá certo? Bom, para a gente começar então, vejam, a cetoacidose e o estado hiperosmolar, né, são as duas principais e mais graves complicações do diabetes. Lembram que a cetoacidose, ela é caracterizada, a gente vai ver o diagnóstico com calma, mas principalmente por uma acidose, né? A gente tem hiperglicemia, beleza? Cetonemia e cetonúria, e é bem mais comum em pacientes com diabetes tipo 1, não esquecendo que não é exclusivo, tá certo? Enquanto que o estado hiperosmolar hiperglicêmico, ele é caracterizado, né? A gente tem a hiperglicemia, a gente tem acidose e cetonemia bem variáveis, e o que é importante, a gente vai ter uma osmolaridade elevada, né, em pacientes com muito mais sintomas neurológicos, tá? Isso que vai ser importante aí da gente frisar nesses pacientes. São dois diagnósticos um tanto quanto diferentes, mas graves iguais, tá? Bom, entre os fatores de risco que a gente tem para essas doenças, vejam, o diabetes tipo 1 em si como primo descompensação, isso é um fator super importante para a gente pensar em CAD, tá? Pacientes que são mal aderentes ao uso de insulina, uso inadequado, ou mesmo o tratamento ele não está adequado, né? Dependendo de como está sendo feito, beleza? Infecções, AVC, IAMs, pancreatite, qualquer doença grave que precipite um paciente, por exemplo, não conseguir utilizar sua insulina de maneira adequada, né? São fatores de risco importantes para o desencadeamento desses quadros. Utilização de medicações, corticoterapia, diuréticos, esses inibidores de SGLT2, né, que a gente vai ver que são muito importantes pelo potencial de fazerem com que o paciente aí tenha as CADs euglicêmicas, por exemplo, né? Problemas psicossociais, não consegue, né? O paciente muito humilde, ou não consegue ter acesso às drogas, não consegue entender direito como é a utilização das medicações, né? Isso acontece bastante. E o uso de drogas, né? Também. Pacientes que são aí drogaditos, que não fazem a utilização adequada da medicação, é um fator de risco aí para a gente ter descompensação e ter essas doenças, tá? Bom, entre os sinais e sintomas que a gente tem dessas duas condições, vejam o seguinte, a CAD, né, geralmente ela é uma condição que ela evolui um pouquinho mais rápida, né, menos que 24 horas, enquanto o estado hiperosmolar tem uma evolução um pouquinho mais lenta. Então, o primeiro ponto é a gente perceber o quão rápido aquela condição se instalou naquele paciente, né? Normalmente, os nossos pacientes, eles vão ter os sintomas das polis, poliúria, polidipsia, polifagia, pode ter histórico de perda de peso, né? Dor abdominal é sempre importante, mais comum no cetoacidose. Gastroparesia com vômitos, né, náuseas e vômitos importantes, desidratações graves, esses pacientes normalmente eles estão muito desidratados, os déficits hídricos deles são mais de 6 litros, né? Então eles geralmente estão super secos, eles reclamam que eles estão com muita sede, né? Principalmente na CAD, a gente pode ter respiração de Kussmaul. Lembra que é aquela respiração acidótica, que o paciente faz aquela respiração aquela respiração bem profunda e várias vezes por minuto, tá? A gente pode ter náuseas e vômitos, que a gente já comentou, e alteração do nível de consciência, que pode ser uma marca, né, geralmente registrada, uma alteração de nível de consciência, geralmente no estado hiperosmolar, mas pensando numa cetoacidose muito grave, né, com uma acidose muito grave, não é incomum que esse paciente ele tenha, né, o seu sensório alterado, tá bom? Bom, em relação à avaliação e exames, normalmente a gente acaba pedindo, né, a glicemia, obviamente, né? Pode ser a glicemia ali feita pelo laboratório, mas o nosso destro sempre é importante, tá? A gasometria arterial vai ser essencial aqui para a gente ver o quanto esse paciente está acidótico, né? Posteriormente, a gente não precisa ficar coletando gasometrias arteriais, ok? Eletrólitos, a gente sempre vai reforçar, eu acho que isso a gente já até sabe, né? A gente sempre reforça o potássio,
justamente porque ele vai ser uma pedra angular aí para a gente fazer o nosso tratamento com insulina nesses pacientes. Não esquecendo também magnésio, né, fósforo e o sódio em si também, que é super importante, ok? Hemograma para a gente verificar se existe a possibilidade de um quadro infeccioso, função renal, né? Ver se esse paciente está tendo lesão renal associada. A urina é muito legal para a gente pensar se esse paciente ele tem cetonemia ou, desculpa, se ele tem cetonúria. E lembra que a gente tem que ter uma cetonúria fortemente positiva, certo? É isso que vai me garantir. Lembra que hoje a gente também tem as fitinhas, tem umas fitinhas igual de Destro, muito legais que elas fazem a cetonemia. Então você consegue ter esses valores de cetonemia direto ali, sem precisar aguardar a urina. Por vezes demora um pouco, né? Eletrocardiogramas são sempre essenciais, principalmente se a gente for pensar em uma acidose grave ou talvez alguma alteração eletrolítica grave, pensando em a gente conseguir identificar algo que possa ser tratado ali rapidamente no eletro, né? E a osmolaridade sérica, se a gente estiver conversando sobre o estado hiperosmolar. Essa osmolaridade sérica, tanto ela pode ser calculada com a gente ali na mão, a gente vai ver isso, mas você pode pedir para o laboratório. O problema é que não é todo laboratório que faz, e tem laboratório, inclusive por experiência própria, que falou para mim que o resultado sairia em 3 dias, né? Ou seja, se eu penso agora, isso vai sair daqui 3 dias, até lá meu paciente ou ele já morreu ou ele já melhorou, né? Então não vai ajudar muito, beleza? Então normalmente a gente acaba calculando essa osmolaridade, ok? Então é isso que a gente tinha. E o principal, né, importante aqui que eu preciso falar para vocês é a osmolaridade nas pacientes ali, né, com estado hiperosmolar acima de 320 miliosmóis. Mas calma que a gente vai ver o diagnóstico certinho dessas condições já já. Uma coisa que eu quero frisar com vocês é em relação ao potássio, tá bom? Normalmente, e não é incomum, às vezes esse potássio, ele tá até elevado inicialmente, né? Por causa, a gente tem um shift desse potássio, ele acaba até às vezes ficando elevado inicialmente, beleza? Mas normalmente a gente tem um déficit importante aí de potássio no corpo desse paciente. Focar para vocês que por vezes, esse paciente pode se mostrar hiponatrêmico, mas é sempre essencial que a gente faça a correção do sódio pela glicemia desse paciente, tá bom? E a gente vai ver de novo, a gasometria a gente falou da acidose, lembrando que a acidose e o bicarbonato baixo são fatores super importantes para a gente fazer o diagnóstico aí desses pacientes com cetoacidose diabética, ok? Bom, além disso, né, a gente pode ter alterações de lipase e amilase que não são específicas e estão relacionadas, correlacionadas com a cetoacidose, ok? E nessa tabela ao lado eu deixo para vocês os déficits totais que eles estimam, né, de água e eletrólito, né? Isso foi uma adaptação do UpToDate. Vejam, eles falam aqui, que a gente conversou, que o total de déficit num paciente hídrico, né, num paciente com cardio, chega a ser de 6 litros, enquanto que num estado hiperosmolar, 9 litros. Além do que, basicamente, todos os eletrólitos, eles entram num déficit, né? Então, é uma situação extremamente expoliante por causa daquela diurese extremamente osmótica que a gente tem, ok? Mas então, frisem nisso aqui, esses pacientes, eles estão geralmente severamente desidratados, ok? Beleza. Vamos para essa parte que é uma das partes mais importantes, certo? Que é o diagnóstico, que é o que as provas elas costumam perguntar para a gente realmente, né? Primeiro a gente vai falar sobre o diagnóstico da cetoacidose, ok? Lembra, primeira coisa, pensa no nome, né? Cetoácidos. Então eu vou ter que ter acidose, eu vou ter que ter cetoácidos também, ok? Primeiro ponto é eu pensar no meu pH. Tem que ser um pH abaixo de 7,3, beleza? A minha glicemia tem que ser acima de 250, né? A gente sempre frisa que cuidado com as cadeias euglicêmicas, né? Em pacientes malnutridos, ex-gestantes, pacientes que fazem uso, né, das SGLT2, né, os inibidores de SGLT2, pacientes que usaram insulina previamente à vinda do pronto-socorro. Então, apesar de ser um critério, sempre fiquem espertos com a glicemia, tá? Bicarbonato normalmente tem que estar abaixo de 15, beleza? E eu tenho que ter cetonemia ou cetonúria ali fortemente positiva. E, né, não esquecendo, a gente tem que ter essa acidose metabólica com anion gap aumentado, ok? Lembra que a gente tem acidoses metabólicas, né, com anion gap aumentado e acidoses metabólicas hiperclorêmicas, ok? A cetoacidose,
ela vai produzir, né, uma acidose metabólica de anion gap aumentado, beleza? Durante o decorrer do tratamento, por exemplo, se eu tiver a utilização de muito soro fisiológico, pode ser que eu faça uma acidose metabólica hiperclorêmica junto com o quadro, tá bom? Mas normalmente o que a gente tem é esse anion gap elevado, que a gente deixou o cálculo aqui, que vocês veem nas aulas de nefro, que é basicamente o sódio menos o cloro menos o bicarbonato. Lembrando essa faixa normal de 8 a 12, né, milimóis. Beleza? E aqui, né, esse é um trabalhinho mostrando realmente que os inibidores de SGLT2, né, eles podem predispor os pacientes a terem CAD e cardioglicêmico, ok? Bom, tem uma outra substância que a gente pode fazer utilização, que é o beta-hidroxibutirato, né? Em tese, seria uma substância, inclusive, mais fiel, né, para a gente fazer o diagnóstico aí da cetoacidose, ok? Tanto que existem alguns trabalhos aí que falam, né, que pode ser utilizado o beta-hidroxibutirato para diagnóstico da cetoacidose, e a resposta é sim, pode, com certeza, tá? Então um dado laboratorial que ele, inclusive, ele é talvez até mais fiel que a cetonemia, que a cetonúria, para que eu consiga fazer o diagnóstico. Infelizmente, a gente não tem isso aqui tão amplamente disponível, né? Quem sabe daqui a um tempo a gente tenha. Por enquanto, a gente acaba utilizando a cetonúria e a cetonemia, beleza? Mas o beta-hidroxibutirato pode é um marcador extremamente valioso aí para a identificação e o tratamento e o diagnóstico, né, da cetoacidose diabética. Perfeito? Em relação ao diagnóstico do estado hiperosmolar, já é um pouquinho diferente, né? Veja, normalmente tem ausência de acidose ou acidose leve, e a mesma coisa das cetonas. Eu posso ter cetonemia, cetonúria? Posso, mas também graus variáveis, né? Geralmente eu não tenho aquela acidose tão importante, né? E eu costumo ter uma glicemia mais alta, acima de 600, e eu tenho aquilo que a gente conversou, a gente tem uma osmolaridade mais alta, né? Acima de 320 miliosmóis. Bicarbonato normalmente é normal, ok? E um ponto importante é eu tenho alterações neurológicas. Então é comum que esse paciente ele tenha alteração neurológica, tá bom? O quadro por vezes é mais arrastado, a família vai contando para você que esse paciente ele tá ficando mais sonolento no decorrer de dias, que ele tá ficando mais estranho, ele tá confundindo as coisas, etc. Não é geralmente uma condição que a gente pensa de um dia para o outro. E embora não seja exclusivo, lembra que a gente tem mais comum em pacientes diabético tipo 2, enquanto que a cetoacidose é mais comum que a gente tenha ela presente em pacientes diabéticos tipo 1, ok? Lembrando, de novo, mais comum, não é exclusivo. Show? Bom, aqui existe uma outra tabelinha adaptada do UpToDate, que ela é bem bacana, que ela põe justamente os graus, né? E as diferenças entre o estado hiperosmolar e a cetoacidose. Vamos dar uma olhada rapidinho só para a gente ver os pontos essenciais. Ela divide aqui, né, a cetoacidose em leve, moderada e severa, ok? Vejam que em todas a glicose fica acima de 250, né? Enquanto que o estado hiperosmolar eu preciso de uma, né, bem maior, né, uma glicemia bem maior. Veja que em relação à gravidade da cetoacidose eu me guio pelo pH. Veja aqui que é um pH de 7,2 a 7,3, né? Aqui 7 a 7,25 e menor que 7 para eu graduá-la como severa. Notem que o estado hiperosmolar, normalmente um pH acima de 7,3, beleza? Que nem a gente falou, uma acidose até posso ter, normalmente em grau variável, mas não é tão importante. Bicarbonato, né? 15 a 18, aqui 10 menor que 15 e menor que 10. E aqui, de novo, frisando um bicarbonato maior geralmente que 18, beleza? As cetonas, lembra que elas são positivas, e aqui, né, no estado hiperosmolar eu posso ter as cetonas positivas, mas geralmente pequenas, né, não é tanta coisa assim, ok? Aqui a gente vai passar essa reação com nitroprussiato, né? Beta-hidroxibutirato é a mesma coisa. Como eu falei para vocês, é um valor que ajuda muito no diagnóstico. Então, quanto maior a quantidade de beta-hidroxibutirato, mais grave a condição. Então, eles veem aqui que uma CAD severa vai ter muito beta-hidroxibutirato, enquanto que no estado hiperosmolar, a gente vai ter pouco, né? Osmolaridade, que é o ponto importante do estado hiperosmolar, né? Já que o próprio nome já diz. Vejam que aqui a gente tem que ter essa osmolaridade alta, que não é tão significativa, né, na CAD. Anion gap,
que indica, né, o grau de acidose. Normalmente a gente tem, ó, veja, aqui aumentado, ok? Aqui variável. E a alteração do sensório, lembra que é uma hallmark do estado hiperosmolar, mas, né, dependendo ali da condição da severidade da acidose, da CAD, eu também posso ter, ok? Essa tabelinha é bem bacana e ela resume aí esse ponto da nossa aula. Ok. Como principais diferenciais, né, vejam, a gente tem que pensar nas cetoacidoses alcoólicas ou cetoacidoses aí de pacientes desnutridos, ok? Lembrando que esses pacientes vão ter acidose metabólica, mas geralmente BIC mais alto, não vai ter história de hiperglicemia, não vai ter história de diabetes, tudo mais. E eu vou ter baixos valores de cetoácidos. Intoxicações exógenas, né, que causam também acidoses metabólicas, encefalopatias metabólicas, e num paciente pensando aí num estado hiperosmolar, né, numa alteração do nível de consciência, a gente tem todo um mnemônico, né, que é aquele A, E, I, O, TIPS, que é basicamente todos os diferenciais que a gente tem para um paciente com alteração do nível de consciência, né? Isso foge um pouquinho aqui do nosso escopo de aula, mas são todos os possíveis diferenciais de um paciente com uma alteração de sensório, ok? Bom, em relação ao tratamento da cetoacidose, né, e do estado hiperosmolar. Gente, o primeiro ponto vai ser sempre volume, né? Como a gente viu, esses pacientes eles estão severamente desidratados, ok? Então a medida inicial vai ser a ressuscitação, geralmente com cristalóides, e hoje até se preconiza cristalóides balanceados, o bom e velho ringalactato, tá bom? Se você for ver em outras fontes, soro fisiológico, tá? Vai depender muito do serviço e de onde que a gente se baseia também para manter as condutas. Mas, basicamente, começar com 1 litro de cristalóides e depois, né, isso é o tempo de coletando os exames e tudo mais, e a gente vai checar o sódio. Se, né, eles falam se, né, o sódio corrigido tiver baixo, né, a gente vai fazer uma solução normal, fisiológica, né? Se ele tiver acima de 135, geralmente eles falam para a gente fazer soro ao meio, né, e uma taxa aí de 250 a 500 ml hora, ok? Um ponto importante que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, a gente vai adicionar destrose, né? Ou seja, glicose, geralmente 5%, aí essa solução salina, geralmente essa solução de 0,45, tá bom? Quando a glicemia do nosso paciente durante a nossa ressuscitação, esse tratamento do nosso quadro, quando, né, numa CAD a gente tiver uma glicose abaixo de 200 e 250 a 300 no estado hiperosmolar. Então a gente vai ficar fazendo essa mesma solução quando, né, por exemplo, eu não resolvi o quadro ainda e eu tô fazendo, né, tô fazendo insulina, etc. A gente já vai conversar. E a minha glicose ela cai para baixo de 200 numa CAD ou entre 250 a 300 no estado hiperosmolar, eu vou adicionar, né, 5% de glicose a essa solução de 0,45 que eu já tenho, fazendo um sorão ali, que tem tudo, um pouco de tudo, a essa taxa geralmente de 250, 500, tem locais que falam de 125 até 250 ml hora, tá bom? Bom, fora o fluido, né, a insulina é um ponto essencial, certo? Que é o que vai fazer realmente o tratamento desse paciente. Normalmente, né, tem gente que gosta de fazer, tem gente que não. Esse bolos inicial de 0,1 a 0,14 unidades quilo, beleza? E a gente começa fazendo essa manutenção, que é a bomba de infusão contínua de 0,1, né, unidade quilo de insulina. Basicamente, uma forma fácil da gente pensar é a gente pegar o peso desse paciente e, né, pegando o peso, a gente consegue saber quantos ml hora a gente vai fazer da nossa bomba de insulina, né? A gente faz geralmente 100 unidades para 100 ml de soro. Então, a gente fica uma solução de 1 para 1. Então, se nosso paciente, por exemplo, tiver 80 quilos, eu vou fazer 8 ml hora na bomba. Se esse paciente tiver 60, 6 ml hora. Se ele tiver 100 quilos, 10 ml hora. E assim por diante, tá? E o objetivo, né, com a minha insulina é que eu tenha essa queda de 50 a 75 mg decilitro de glicose por hora no meu paciente, certo? Se a minha queda ela for menor que 50, ou seja, eu estou lá na minha infusão, comecei minha infusão a 5 ml hora, beleza? Vamos supor, e caiu menos que 50 mg decilitro, normalmente eu dobro a infusão, beleza?
Agora, se a queda for maior que 75, está caindo muito, normalmente a gente diminui a infusão pela metade, tá? Porque a gente não quer que exista um shift osmótico tão rápido para que a gente não tenha uma complicação às custas do nosso tratamento, beleza? E um ponto importante é sempre falar do bendito do potássio, né? Se, né, lembra que a insulina ela vai acabar fazendo com que os níveis séricos do nosso potássio eles diminuam. Então, se eu tiver um potássio muito baixo, né, normalmente ali abaixo de 3,3, que é o que a literatura fala, normalmente a gente repõe o potássio inicialmente e então inicia a insulina, beleza? A gente não faz já a reposição inicial de insulina. E, gente, isso aqui é um ponto que muitas, ó, é várias estrelinhas aqui, tá bom? Porque as provas, elas gostam muito de perguntar isso. São sempre as pegadinhas da prova. Eles te dão o valor de potássio, fala se você vai fazer insulina, se você não vai, etc. As provas, elas não costumam pedir minúcias em relação ao tratamento. É uma coisa geralmente mais simples, mas o potássio é algo especial aí que eles gostam de cobrar, tá bom? Bom, a segunda parte é, se a gente tem um potássio em tese acima de 3,3, abaixo de 5,3, reponho o meu potássio enquanto eu vou ministrando a minha insulina. Perfeito? E se eu tiver um potássio muito alto, 5,3, não reponho, né? Não preciso repor inicialmente e vou fazendo a minha infusão de insulina. Perfeito? Sem problemas aí? De novo, super importante a gente decorar essa parte do potássio aqui, ok? Então, vamos lá. Continuando, o que eu vou fazer aqui? Então, mantemos nossa infusão, beleza? Estou mantendo ela daquela forma, estou fazendo meu soro, estou fazendo minha insulina. E aí, vou manter minha infusão até esses 250 a 300 miligramas, lembrando aqui, né, no estado hiperosmolar, beleza? Ou aqui 200 na CAD. Quando chegar nisso, eu vou trocar pelo meu soro, né? Lembra aquele soro que eu falei para vocês que é uma mistura de glicose e soro ao meio até resolver o quadro. Como que eu resolvo, né? Qual que é o meu critério para a resolução do meu quadro? Beleza? Gente, para eu resolver é o seguinte, pensa, a cetoacidose eu preciso resolver a acidose. Como que eu falo que a minha acidose está resolvida? Meu anion gap normalizou, certo? Aquele anion gap que estava alto, normalizou, beleza? Meu paciente, ele tem o que mais? Um pH bom, um bicarbonato bom, certo? Ele está com patência oral também, beleza? Além disso, se eu estiver lidando com um paciente com estado hiperosmolar, eu espero que a osmolaridade dele pelo menos esteja diminuída, certo? Então, resolvi. Vi isso, falou, opa, beleza, resolvi o quadro dele, tá? A partir do momento que eu resolvi, eu vou reduzir minha infusão de insulina, beleza? Ou eu posso, né, dependendo do local, ministrar insulina ultra rápida nessa dose a cada 2 horas, tá? Adicionalmente a isso, o que a gente faz? Ou seja, o quadro está resolvido, resolvi o problema, mas eu não parei ainda a minha infusão, certo? Eu diminui minha infusão pela metade. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai liberar uma dietinha para esse paciente, né? A gente vai desligar aquele sorão glicosado, já que esse cara vai comer, certo? Para não ficar fazendo a insulina, eu diminuí minha infusão. E aí eu vou adicionar uma insulina basal para esse cara, certo? Insulina glargina aí, 0,25, um exemplo, ou insulina NPH, beleza? Então, fiz isso, depois de 2 horinhas ali da minha realização da minha insulina, essa insulina basal, desligo minha bomba, aquela bomba que eu tinha diminuído a minha infusão. E aí, beleza, espero que nesse ponto tudo esteja resolvido, o cara tem uma insulina basal rolando ali, né? Dependendo, você vai deixar correção, né? Se ele já usava, vamos pôr o que normalmente esse paciente já usava, vamos corrigir. E aí a gente tem que ter o segmento, com certeza, com o profissional mais habilitado no manejo de diabetes, o cara da endócrina, para ele ver certinho as doses de insulina, né? Bonitinho, tudo que vai ser feito com esse paciente, beleza? Mas aqui a gente resolveu o problema, resolvemos o pepino. Bom, e aí em relação à monitorização, o que a gente faz? Normalmente, né, glicose a gente vai checando aí de em uma hora, beleza? E em relação aos eletrólitos, função renal, a gente tem esse hiato aí de 2 em 2 a 4 em 4 horas, tá bom? Em relação ao cálculo da osmolaridade efetiva, né, eu deixo aqui para vocês o cálculo, ok?
Existem vários sites aí que a gente tem, aplicativos que ajudam a calcular. Na hora da prova, pode ser que essa informação seja dada ou que, né, eles acabem pedindo para a gente. Mas fica uma dica aí, existe um site muito bacana, que chama, por exemplo, MDCalc, né, que é um site grátis aí que ele tem vários scores e dá para calcular de tudo ali, né, se vocês precisarem aí no dia a dia de vocês, ok? Bom, em relação ao bicarbonato, que é sempre uma coisa meio controversa, né? Lembra que o bicarbonato, ele não é utilizado de rotina no tratamento dessas condições, ok? A gente pode considerar a utilização do bicarbonato em cetoacidoses muito graves, né? Por exemplo, pHs muito baixos, ali abaixo de 6,9, né? pHs muito proibitivos, né? Pacientes que têm hipercalemia grave junto, né? Pacientes que têm muita acidose metabólica hiperclorêmica, estão fazendo muito soro junto com isso. Talvez sejam condições aí que eu posso estar fazendo utilização do bicarbonato. Mas que fique gravado aí pra gente normalmente, pacientes com pHs muito baixos, posso considerar fazer a medicação. Do contrário, normalmente a gente não vai utilizar, beleza? Ok. Aqui é um protocolo também que é legal, eu queria mostrar para vocês que é um protocolo um pouquinho diferente, né? Esse aqui chama two bags, que na verdade são protocolos que tem duas bolsas aí para a gente fazer a correção da condição do paciente. Aqui é basicamente o que a gente já conversou. Esse é um modelo normal de tratamento de uma cetoacidose. Aquilo que a gente já conversou nos slides passados, tá? E aqui, vejam, a gente tem o protocolo que é o do two bags, é como que ele é feito normalmente. E aí, vejam que o interessante dele a gente tem já as duas bolsas preparadas, a gente não precisa ficar mudando as infusões, assim que nem a gente fez, a gente não precisa ficar preparando uma bolsa depois. A gente normalmente vai fazer o quê? Vai ter essa infusão de insulina regular, que vai ficar nessa dose aqui, 0,1 unidade quilo, lembrando que a gente pode fazer os ajustes, né, de acordo com o quanto que aquela glicose está caindo, mas em tese está dando tudo certo aqui. E aí eu vou ter essas duas bolsas, né? Eu vou ter uma bolsa que ela é de salina 0,45, né? Ou seja, o soro ao meio, mais potássio. E eu vou ter uma bolsa que tem uma destrose a 10% mais o soro a 0,45%. Aquela bolsa que a gente só instalaria quando a glicose do paciente diminuiria, né? E aí isso aqui é basicamente a glicose do meu paciente, né? Esses valores que eu deixo aqui para vocês, acima de 250, 150, 250 e abaixo de 150. E a única coisa que eu mudaria seria a infusão das bolsas. Vejam que quando esse paciente, só um exemplo, tivesse com uma glicose acima de 250, eu ia fazer só a primeira bolsa aqui, né? A 250 ml hora. Se eu tiver, e né, a outra deixar paradinha. Quando minha glicose está caindo, eu ia fazer 125, 125, certo? E uma glicose ali abaixo de 50, só a outra, por exemplo. Você vê que ela muda, ela tem umas peculiaridades um pouquinho diferentes. O que ela facilita é mais no manejo mesmo, porque a gente fica mais rápido, a gente só precisa ter duas bombas, né, de infusão e tempo a tempo, ali, hora a hora que a gente está controlando a glicose, a gente vai fazendo esse manejo do fluxo por hora dessa bomba, tá? Então, é uma maneira mais fácil, em tese, da gente resolver. Menos trabalhoso, dá menos demanda para a enfermagem. As duas acabam funcionando da mesma forma, tá certo? Bom, por fim, aqui a gente tem um protocolo, né, com a insulina ultra rápida, tá? Que, em tese, a Lispro que a gente está falando, cetoacidoses mais leves a moderadas, né, em tese elas poderiam ser resolvidas com a utilização dessas insulinas ultra rápidas, né, sendo feitas ali de maneira subcutânea, tá bom? Seria uma possibilidade da gente utilizar, ok? Em tese, então, a gente não está pensando em insulinas, em cetoacidoses muito graves, em cetoacidoses mais normais, assim, leves, né? Eu poderia resolver sem aquela infusão de insulina contínua, por exemplo. Eu posso pensar em um protocolo de ultra rápido. Às vezes, muito da pediatria é comum a gente ver a utilização desse tipo de terapêutica, tá bom? Aqui fica um exemplo, né, de como seria a utilização. Então, um bolos aí de 0,3 e a manutenção da Lispro, né, a 0,1 unidade quilo-hora até essa glicose abaixo de 150 e depois, né, chegou nesse volume, lembra que está correndo minha infusão de volume, né, ok? Após eu vou reduzir até a resolução da minha cetoacidose, da mesma forma que a gente já conversou, ok?
Dentre as complicações da nossa terapêutica, né? Vejam, a gente pode ter edema cerebral, né? Edema pulmonar não cardiogênico, ok? Hipoglicemia, obviamente. Hipocalemia, né? Por causa da minha insulina. Rabdomiólise é uma complicação também conhecida. E acidose metabólica hiperclorêmica, tá bom? Se eu fizer infusão de muito soro fisiológico, é comum às vezes que eu tenha acidose metabólica hiperclorêmica, ok? Show, pessoal. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre essas perguntinhas aqui, ó. Veja, primeiro aqui é do Einstein. O Einstein fala, ó, diabetes é uma condição que cronicamente leva, babá. E aí ele fala, no entanto, algumas pessoas apresentam com uma complicação que é a cetoacidose. E aí ele basicamente pede para você fazer o diagnóstico e qual que é o tratamento da forma mais básica possível. Vamos lá. Tempinho para vocês pensarem. E aí nossa resposta, letra E, certo? Vejam, ó, glicemia alta, pH baixo, bicarbonato baixo e fazem parte do tratamento hidratação, insulina e jejum até resolução, certo? As outras, vejam, primeira falava de um pH errado, a segunda falava de uma glicemia errada, da terceira falava de uma glicemia errada e do quarto, da letra D, falava de um pH errado. Beleza? Próximo, ó. Uma mulher de 21 anos de idade, previamente com diabetes, foi levada ao pronto atendimento por familiares por uma confusão mental, associada à dor abdominal há 2 dias, após briga importante com o namorado. Exame físico, está bem torporosa, está desidratada, taquidispneica, tem uma respiração acidótica, tá? Destro lá em cima, né, ó, destro de 500, ó, gasometria, pH baixo, bicarbonato baixo, né, tudo baixo. E aí iniciou-se a hidratação ali com soro, né, conforme o protocolo de cetoacidose, ele falou com 20 ml quilo na primeira hora. E aí, com base nesse hipotético, a conduta do subsequente será qual? Pensei um pouquinho e nossa resposta é... Pum! Iniciar a reposição do potássio antes, né? Lembra que eu falei para vocês que as questões gostam de perguntar isso, ó. Veja, aqui o potássio está 2,6, né? Tá um potássio baixinho, menor que 3,3. Então, eu não posso já começar a minha insulina, existe um risco grande desse paciente, tá bom? Eu comecei só a fazer o volume. As outras, ó, falar, corrigir a importante acidose metabólica com bicarbonato. Não, né? Não é um pH que a gente pensaria no bicarbonato, ok? Salina hipotônica é a primeira hora ainda, né? A gente não está fazendo ainda, ok? A gente nem está pensando nisso. Insulina NPH não é agora, certo? Nem é a insulina utilizada para correção. E insulina de ação rápida só depois de eu repor o potássio, beleza? Senão não posso. Mais uma, ó. Na condução de um paciente com complicações agudas do diabetes, é importante diferenciar cetoacidose e coma hiperosmolar. Qual das diferenças aqui é menos comum no coma hiperosmolar? Vamos lá? E dor abdominal não é tão comum, certo, pessoal? Níveis glicêmicos mais elevados. Acho que é ok, né? 600 miligramas por decilitro. Osmolaridade plasmática mais alta, a gente viu isso. Sintomas neurológicos mais proeminentes, ok. Mais idosos, né? Se a gente for pensar também em pacientes mais DM tipo 2. Agora, a dor abdominal não é o mais comum aqui, ok? Essa aqui, ó, da USP. É um homem de 14 anos, iniciou há 5 dias quadro de odinofagia e febre, né? Para qual recebeu o anti-inflamatório. Aí evoluiu com piora do quadro, que se associou a dor abdominal, náuseas e vômitos. Importante, dor abdominal, náuseas e vômitos. 3 dias depois, deu entrada no PS com adinamia, sonolência, papapá. Há 2 dias, ó, tem polidipsia, poliúria e polifagia. Então, ele tem polis, papapá. Então, a gente está imaginando que ele está fazendo um quadro de cetoacidose, perfeito? Aí falou que ele está torporoso, desidratado, ele está febril, né? Ó, um hálito cetônico, perfeito? Orofaringe com hiperemia, amígdalas hipertrofiadas. Exame cardiopulmonar sem outras alterações. Abdômen doloroso difusamente, descompressão brusca negativa. E aí tem, ó, uma glicemia alta, ok? Vamos ver, continuando aqui tem uma creatina um pouco mais alta, um sódio um pouquinho mais baixo, um potássio de 6, né? Ó, pH bem baixo e um bicarbonato também bastante baixo.
E aí ele falou qual que é o tratamento inicial desse paciente. Ou seja, ele está te falando basicamente com todo esse monte de coisa, que é um rapaz que tem um quadro febril, provavelmente de viéria superior, que está com CAD. O que que você vai fazer para ele, né? E aí ele já falou para você, ó, incluir hidratação, insulina e... Tem mais alguma coisa que você quer fazer com esse cara? E a resposta é... Não, não tem mais nada que eu preciso fazer com esse cara, certo? Bicarbonatos não é aquele pH muito baixo. Inalação com beta-2 para reduzir o potássio, por exemplo? Não, a minha insulina vai fazer isso. Cefmetro também não, né? Eu não estou pensando... Ele fala de dor abdominal, mas DB negativo, né? Não tem nada que me chame atenção ali para uma patologia intraabdominal. Provavelmente a dor abdominal é só da cetoacidose mesmo. Perfeito? Vamos lá. Essa do SUS, ó. Uma mulher de 56 anos com antecedente de diabetes tipo 2, histórico, né, de infarto agudo no miocárdio, em uso de, ó, carvedilol, AS e, ó, dapaglifosina. Presta atenção, né? Tum. Foi admitida na emergência com queixa de dispneia e desânimo. Encontrava-se taquipneica com rebaixamento de sensório. Ao exame físico, ó, pressão arterial de 70, temperatura axilar ok, ausculta com leves crepitantes, tudo mais. E aí vamos seguindo. E aí ele falou, ó, um pH, ó, 6,8, hiperventilando pra caramba com PCO2, um BIC de 3,4, lactato alto e uma glicemia. Você fala, pô, uma glicemia tá normal, né? E aí? Qual que é o manejo mais adequado para esse paciente? Pensa aí um pouquinho. Então, já que a gente está na aula de CAD, né? É falar de CAD. Então, iniciar o manejo para cetoacidose e internação em UTI. Ó, a dica é isso aqui, ó. Não esqueçam, beleza? Empaglifosina, dapaglifosina, beleza? Os inibidores novos aí que eles podem fazer CADs com pacientes euglicêmicos, ok? Jovem de 18 anos apresenta quadro agudo de poliúria, polidipsia, emagrecimento, dor abdominal e hálito cetônico. Pô, mesma coisa, né? CAD. E aí? Na primeira bateria de exames, é provável encontrar elevação do quê? Vamos lá. Anion gap e potássio, beleza? Veja, sódio é para eu estar mais baixo, certo? Pela hiponatremia, que eu vou fazer. A amilase a gente viu que ela pode subir. O PCO2, como esse paciente vai hiperventilar, diminuir, certo? Glicose e pH alto, né? E o pH em tese mais baixo. Aqui os dois é para estar alto, anion gap e potássio. O bicarbonato baixar e a ureia também pode variar. Ok? Essa aqui é uma questão bastante grande, eu coloquei ela para vocês com um foco. Deem uma lida nela, tá? Mas o foco dela é a mesma coisa. Como a gente está numa aula de cetoacidose, dá para perceber que a resposta, né, vai ser a letra D. Mas o importante que eu quero que frisar de novo para vocês é CADs com pacientes em utilização de SGLT2, tá bom? A gente já conversou sobre a questão da euglicemia, e o que eu quero focar com vocês aqui é o seguinte, ó, os inibidores de SGLT2, ó, suspender 3 dias antes da cirurgia, e a gente reintroduz essas medicações quando o indivíduo se alimentar normalmente, tá bom? Para a gente diminuir esse risco aí dessas cetoacidoses para esses pacientes, tá bom? Então vejam que esse é sempre um highlight importante em relação a essas drogas e essa condição, tá bom? Então, essa aqui era só nesse sentido. Acabando aqui, pessoal, então vamos ver, ó, em relação à cetoacidose aqui, Dam-Higgs, o que a gente vai fazer? Pensem um pouquinho. Pum, ó, administrar insulina via subcutânea antes da pausa da infusão contínua da insulina. A gente conversou isso aí, né? Que antes da gente pausar a bomba, a gente vai fazer o quê? Fazer a insulina glargina ou NPH, por exemplo, né? Beleza? O resto das alternativas aqui não tinha nada a ver. Ó, da UERJ, ó, paciente com diabetes tipo 1 dá entrada no pronto-socorro com quadro de descompensação devido à pneumonia bacteriana. A gasometria revela acidose metabólica com anion gap aumentado e lactato normal. Opa! O exame de urina mostra glicosúria e cetonúria. Então tem acidose, glicosúria, cetonúria. O médico inicia hidratação venosa com solução e insulina via bomba. Na 6ª hora de tratamento, o paciente se encontra-se com 250 miligramas ali de glicose e o bicarbonato ainda está baixo. O que a gente tem que continuar fazendo? Esse paciente ele resolveu
a sua cetoacidose? Não, né? Não resolveu. Então, o que que a gente tem que fazer aqui? A gente inicia a solução glicosada e mantém a insulina EV até a reversão da acidose, tá? Um ponto que eu quero deixar aqui claro para vocês é o seguinte, a gente conversou ali mais atrás, só para que não fique dúvida, que entre 250 a 300, né, de glicemia no estado hiperosmolar, a gente já faz aquela introdução numa solução glicosada junto ao nosso soro, perfeito? Soro 0,45. Normalmente, o que a gente vê para CAD é a partir de 200, tá? Que é o que eu falei para vocês. No entanto, tem algumas bancas que falam 250. Então, como medida de segurança, vamos falar aqui de 250 a 200 na CAD, tá bom? A gente também vai fazer aquele esquema de deixar o soro glicosado 5% associado ao meu soro fisiológico, né? E manutenção da minha bomba, tá bom? Para que a gente não tenha problema aí nas questões. Você vê que algumas bancas vão falar da 200, algumas a partir de 250, que nem é essa aqui, tá? E para estado hiperosmolar, entre 250 e 300. Perfeito? Para não ter problema aí, gente. Ok? Bom, essa aqui está falando já de um outro quadro. Fala, ó, aqui é um homem de 66 anos, deu entrada no meu pronto-socorro, trazido por familiares com confusão mental, né? E aí, ele falou que mora sozinho, os familiares não sabem informar muito sobre, né, os antecedentes médicos dele, nem quanto tempo iniciou o quadro. E aí, o exame físico, ó, ele está em regular estado geral, ó. Glasgow de 12, ó, com pH baixa, tá febril, né? A ausculta, aí ele fala um pouquinho da ausculta e tudo mais, só que aí vamos na parte ali que tá importante. A glicemia dele, ó, tá de 1450, né? Ó, sumário de urina com glicose 3 cruzes e ausência de corpos cetônicos. Ou seja, é um senhor mais idoso, com sintomas neurológicos, uma glicemia que está lá nas alturas, e aí ele pergunta para você qual que é a possível explicação para o quadro neurológico do paciente, e aí acho que fica bem claro, né, que é o estado hiperosmolar, hiperglicêmico, tá bom? Tanto que assim, então, gente, a gente consegue ver que é muito mais significativo o número de questões sobre cetoacidose do que sobre estado hiperosmolar, tá bom? Acho que como últimos pontos, só queria frisar isso de novo com vocês, por causa daquela última questão que a gente fez, daqueles valores para a gente trocar pelo soro glicosado com o soro fisiológico, certo? Então vamos assumir 250, 300 para estado hiperosmolar, 250, 200 para CAD, para a gente não ter problema aí nas questões. Do resto, espero que tenha ficado um tema bastante claro, vocês viram, as questões não são muito difíceis. Caso vocês tenham qualquer dúvida, a gente fica super à disposição aí, tá bom? Um grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima!